Agora, trauma e videolaparoscopia com o Dr. Marcos. Obrigada, Dr. Marcos, por estar de novo com a gente aqui. Disponibilizar aí o seu tempo, o seu conhecimento. Sempre bom. E, pessoal, vamos tirando as dúvidas, tá? Quem tiver tímido com o microfone, manda mensagem, eu leio aqui e a gente amplia a nossa discussão, né? Para aproveitar melhor a aula, tá bom? Isso é uma coisa que a gente sempre vai se deparar nos plantões da vida, trauma, e é bom a gente ampliar aí os horizontes e abrir um pouco a visão para as opções de tratamento, tá bom? Obrigada, Dr. Marcos. Obrigado. Bom, pessoal, eu vou falar sobre a videolaparoscopia no trauma. É um tema bastante controverso, né? Acho que, em geral, quem de vocês já entrou numa cirurgia de trauma que foi feita por vídeo? Alguém de vocês já? Realmente, já? Tudo bem, pelo menos... pelo menos iniciou, né? Mas o importante é isso, pelo menos iniciar, né? A maioria das pessoas, às vezes, tem um pouco de receio, um pouco... não tem muito o hábito. É até um preconceito, né? Porque, historicamente, a gente sempre aprendeu no TLS que qualquer ferimento penetrante com intracavidade é laparotomia. O paciente está sangrando, é laparotomia. O paciente tem líquido livre, pneumoperitônio, é laparotomia. Só que, com o tempo, esse conceito mudou e tem mudado, né? E novas formas de abordagem para esses pacientes dão resultados muito bons, né? Então, hoje eu queria discutir com vocês se realmente é possível fazer laparoscopia no trauma. Bom, a evolução da laparoscopia, desde quando começou-se a fazer, né, até vocês como residentes, como alunos, quando começam a fazer, começa pela vesícula, né? Não que é o procedimento mais fácil, né? A gente sabe que o potencial de complicação nesse tipo de cirurgia é muito grande, pode fazer com que o paciente perca anos de vida e qualidade de vida se tiver alguma lesão da via biliar mais complexa, né? Mas quando o paciente é aquele paciente magrinho, que tem aquela vesícula que não está aderida, soltinha, né, que não tem muitos episódios agudos, o procedimento acaba sendo tecnicamente mais tranquilo, né? Então, começou-se a fazer a vídeo na colestectomia. Com o tempo, o pessoal foi criando mais coragem, foi ficando tecnicamente mais capacitado, foi evoluindo, passando a fazer cirurgia de hérnia, né? A hérnia por vídeo. Depois, capacitando cada vez mais, né? Cada vez mais foi expandindo as indicações de vídeo, passando para a cirurgia de refluxo, né? Que a gente acabou de ver agora, do hiato, que óbvio que tem a parte complicada, que tem a parte tecnicamente muito difícil, mas quando o paciente é bonitinho, consegue uma dissecção boa, tem tudo a favor, né? O fundo gástrico não está aderido no baço e você consegue plano de dissecção bom, a cirurgia flui tecnicamente muito boa. E com a evolução foi expandindo cada vez mais, começou a fazer cirurgia coloretal, né? E até cirurgias mais complexas que a gente vê hoje em dia, uma das maiores cirurgias que é gastro-duodenopancreatectomia, pode ser feita por vídeo, e mesmo com anastomoses bem delicada, né? Com anastomose do ducto com o duodeno. E essa evolução também passou da mesma maneira para cirurgias de urgência, né? Inicialmente começou-se a fazer as apendicectomias. Lógico, aqueles apendicites agudas não complicadas, né? Mas com o tempo, com a evolução, a gente aprendeu a fazer as mais complicadas e viu-se que aquelas cirurgias mais complicadas, que tem pus, que tem coleção, em que você precisa lavar e aspirar aqueles cantinhos mais difíceis, o vídeo tinha uma vantagem muito grande, que fazia você conseguir enxergar onde o seu olho não ia em uma incisão de McBurney, ou mesmo uma incisão mediana, né? E lavar aquela cavidade melhor. Aí foi melhorando a técnica, a gente começou a criar mais coragem, passando a cirurgia de urgência a fazer as úlceras pépticas perfuradas, né? Você vê que vai ficando um pouco mais complicado, porque as cirurgias de urgência em trauma, elas são feitas em um ambiente hostil, né? Muitas vezes tem muito sangue, fica tudo
sujo, né? Não dá para você identificar bem as estruturas, está cheio de fibrina, está cheio de pus, isso acaba deixando a identificação de estruturas e de planos cirúrgicos mais difícil, né? E o próprio fato de estar trabalhando com um tecido inflamado, né? Ele fica friável, você pega, ele rasga, você vai dar ponto, ele não cora, ele não fica, né? O ponto sai, faz sangrar. Então é um grau de dificuldade maior que exige uma experiência maior, um treinamento muito maior, né? Mas com o tempo a cirurgia de urgência também foi evoluindo, passando também a fazer indicação de diverticulite aguda, né? Lógico, para casos não complicados, muitas vezes no guideline de Bolonha eles indicam até não operar, né? A fazer antibiótico-terapia, fazer tratamento não operatório, mas em casos mais complicados, em que você tenha abscesso, que não está diminuindo, um abscesso muito grande, ou peritonite, né? Você pode ter indicação por vídeo, é factível fazer a lavagem da cavidade, fazer ressecção, ou ostomia, ou até a anastomose primária, dependendo do material que tem disponível, né? E da condição do paciente. Mas tudo é baseado na experiência do cirurgião, naquilo que você tem disponível. Porque a cirurgia de urgência, ela não evoluiu até certo ponto, porque tem muitos fatores limitantes, assim como na cirurgia letiva, e principalmente na de urgência, você tem que saber selecionar bem o paciente, né? Aliás, como todas as cirurgias por vídeo, né, ou as cirurgias em geral, uma das chaves do sucesso é escolher bem o paciente, porque o paciente tem que merecer o procedimento. Porque a escolha errada do paciente, no momento errado, vai fazer com que você tenha muitas dificuldades que pode determinar ou não o sucesso da cirurgia. Então a cirurgia de urgência, ela acabou principalmente, né, acabou tendo uma limitação muito grande na sua expansão, no desenvolvimento, principalmente por causa desse ambiente hostil que você tem, né, que é o sangramento, o tecido friável, pus, aderência, e também porque é um paciente que você não vai escolher, né? Você não consegue agendar um procedimento de urgência para você fazer, o paciente vai chegar para você com aquela indicação e você, baseado em muitas características, vai ter que escolher se ele está eleito ou não para fazer a cirurgia por vídeo. Então, o que a gente tem que inicialmente observar mais é quando não fazer vídeo no trauma, né? Principalmente quando você usa o gás carbônico, né? É muito importante, aliás, não sei se todo mundo sabe, mas a gente usa o gás carbônico porque ele é um gás inerte, né? E que quando não é inflamável, e é o que dá menos alteração possível no sistema tampão do sangue, né? O CO2 tem um equilíbrio, que reage junto com a água, H+, o bicarbonato, e esse sistema ele mantém um equilíbrio. Lógico que cirurgias mais prolongadas, dependendo da pressão do pneu peritônio, esse desequilíbrio pode ocorrer, né? O paciente acaba absorvendo mais CO2 e dá uma acidificação no sangue. Mas, em geral, ele é o que menos causa dano, né? Menos repercussão. Mas a gente tem que tomar cuidado com o pneu peritônio com CO2, no trauma, principalmente, no paciente que tem TCE. TCE moderado, TCE grave, é contraindicado a gente usar vídeo, tentar qualquer forma de pneu peritônio, porque ele pode fazer com que haja no cérebro vasodilatação e você aumenta o edema cerebral. Não adianta você fazer uma sutura gástrica ou para aquele sangramento, o paciente está tendo uma hipertensão intracraniana e vai ter uma morte encefálica. Uma outra condição indispensável que a gente vai ver, né, é o paciente estar hemodinamicamente normal. Eu nem falo em hemodinamicamente estável, porque esse conceito muitas vezes tem confusão, né? Porque o paciente pode estar com uma PA de 100 por 80, frequência cardíaca de 90 e está hemodinamicamente estável, mas está usando droga vasoativa, está estável, né? Hemodinamicamente normal é aquele paciente que não está usando nada e está com sinais vitais adequados, sem comprometimento do sistema cardiocirculatório. Então, apesar de a gente ter aquela tabela, né, uma TLS de choque grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4, ele é muito bom para guiar a gente quanto a sinais precoces de choque. Ela não é muito sensível nem específica, né? Porque pode acontecer muitas vezes a gente ter paciente que está com sinais vitais normais, mas ele está com hipoperfusão tecidual, que é o que é mais importante no trauma, né?
O choque em si, ele é um estado de má perfusão, né, e oxigenação tecidual, que muitas vezes não é identificado vendo sinais vitais. A gente tem outros parâmetros para saber diagnosticar isso de forma precoce, né, como é o caso da gasometria. A gente avalia o pH, né, para esse paciente não estar em acidose, avalia o lactato, que é produto da respiração anaeróbia, e o excesso de base, que começa de forma precoce, apesar de a médio prazo, né, fazer esse tamponamento da acidose. Então, a gente avalia essas três características da gasometria arterial que a gente pede logo na entrada do paciente. Lógico que isso depende muito da gravidade do trauma, né? Muitas vezes, alguns serviços, dependendo de score de trauma que usa na entrada do paciente, solicitam ou não, outros já solicitam de rotina a gasometria, mas para pacientes em que você suspeita de um sangramento, é sempre bom pedir uma gasometria, porque ela sai mais rápido, você pode avaliar de maneira mais fiel se o paciente está em hipoperfusão tecidual ou não. Porque o CO2, né, ele pode ser absorvido, como eu tinha dito, né, ele piorar uma acidose metabólica de um paciente que já está em acidose metabólica, além do que o próprio pneu peritônio e a pressão que ele exerce na barriga, ele causa uma hipertensão intraabdominal. Então, toda vez que a gente faz uma cirurgia por vídeo, a gente está causando uma hipertensão intraabdominal transitória, né, que muitas vezes, na maioria das vezes, não tem repercussão hemodinâmica grave para o paciente. Mas um paciente que já tem um comprometimento hemodinâmico, se você causar uma hipertensão intraabdominal, isso pode piorar a condição hemodinâmica dele e você piorar, né, ao invés de ajudar fazendo essa modalidade de tratamento. Então, só para mostrar para vocês, existe trabalho mostrando, né, que mostra que existe, de fato, a hipoperfusão oculta, né, que é essa que quando o paciente está com uma perfusão tecidual, né, e oxigenação tecidual a nível celular, mas não tem sinais clínicos, não demonstra, né, na frequência cardíaca, na pressão arterial, diferente do que mostra aquela tabela do ATLS que eu tinha comentado, né. E então, hoje em dia, a gente sempre escutou, né, a tríade do trauma, né, que é coagulopatia, acidose, hipotermia, que a gente tem que tentar diagnosticar na entrada, que é o que mais fala a favor com relação ao paciente estar em hipoperfusão. Mas hoje em dia também introduziram o conceito da hipocalcemia, que deve ser adicionado. Então, hoje em dia não é mais tríade da morte, eles falam de diamante da morte, porque quando o paciente que está chocado, grave, que você precisa fazer uma transfusão maciça, por exemplo, o citrato que contém o concentrado, ele quela o cálcio, né? E diminuindo o cálcio você tem prejuízo da hemostasia sanguínea, então piora a coagulação. Então hoje em dia, né, se você, na gasometria arterial de entrada você já dosa o cálcio também, se tiver menor do que 1 milimol, você já tem indicação de fazer cálcio, né? Ou se você der a cada 2 concentrados, você também faz cálcio, porque você sabe que vai baixar. Pensando em nunca deixar o paciente em hipocalcemia, porque isso vai prejudicar a hemostasia. Mas isso, lógico, que em um paciente mais grave, quando você tem que identificar que ele tem hipoperfusão, e você não vai indicar o vídeo, né? Outra situação que você não usa o vídeo é quando você tem uma equipe que não tem experiência, né? Não adianta, se você tem o material, você tem o paciente que, teoricamente, você elegeu como possível para ser vídeo, mas você nunca fez vídeo ou faz pouca cirurgia por vídeo, porque vai dar errado, né? Porque o paciente que, se começar a sangrar, se insistir, não, eu vou tentar mais um pouquinho, esse paciente vai ter que ser convertido rápido, né? Antes que muita gente às vezes é teimoso, fica lá fuçando, né? Quando vai converter já está tarde, né? Mas como outros falaram aqui em outras aulas para vocês, né, a experiência da equipe é muito importante. É sempre bom operar sempre com a mesma equipe, só que trauma e urgência é um pouco diferente, né? Trauma e urgência vai chegar no plantão. Por exemplo, muitas vezes quem está de plantão com você não é a mesma equipe, às vezes é a escala de enfermagem, anestesista, e às vezes o próprio colega de plantão não é o mesmo, então isso dificulta muito você ter uma equipe
né, sempre a mesma e treinada. E material disponível, se eu fazer uma comparação, às vezes, né, no hospital do SUS, por exemplo, se você tiver, muitas vezes o material não vai ser do melhor, né, a equipe não é sempre a mesma, então muitas vezes você acaba tendo que adaptar muito se você realmente quer fazer vídeo no trauma, né. Pode não ter um grampeador, que ajuda muito, a gente vai ver vídeo que, puta, isso dá uma acelerada na cirurgia demais. Mas quando não tem, você usa sutura, né? É um tempo maior, exige mais treinamento, mas é uma opção para quando for possível. Você pode não ter energia avançada, não pode ter um tracígio, aí vai no ganchinho, vai na dissecção romba, né? Vai de uma maneira mais cuidadosa, dá para fazer? Dá, mas leva um pouco mais tempo, é mais trabalhoso, né? E se não tiver clipe, dificilmente, às vezes, muitos serviços não tem o Hemolock, que é um clipe muito bom para fazer hemostasia, você pode usar o ET300, ET400 do vídeo, ou da ponta, né, que é a melhor maneira de fazer hemostasia. E isso no começo da videolaparoscopia no trauma, já assim, começou a fazer videolaparoscopia no trauma na década de 80 já, né, em muitos lugares. E no começo, quando eles começaram a fazer trabalho, eles viram que o índice de lesões despercebidas, que era feito pós videolaparoscopia no trauma, era muito grande, de 41% a 77%. E isso fez com que o pessoal se desanimasse muito para fazer vídeo no trauma, né? Ficou muito desacreditado o procedimento durante muito tempo. Naquela época não era vídeo, era ocular. Em 80 não tinha vídeo, era laparoscopia no olho. Dificultava, não tinha né? vídeo, não tinha imagem. Hoje a imagem ajudou muito. A imagem ajudou muito, o pessoal foi treinando. Aqueles Cada que... vez está ajudando mais. O pessoal que é daquela época que tinha essa dificuldade e continuou fazendo, continuou insistindo nesse método, foi se capacitando, né? Foi treinando, ficou mais experiente, até que hoje em dia a gente chega a taxa próximo de 0%. Esse 3,2% ainda é dos anos 2000, hoje em dia já está bem próximo de 0%. Né? Ou seja, o pessoal adquiriu uma curva de aprendizado muito grande, né? Principalmente em cirurgia eletiva, né? Porque não tem como treinar trauma. Né? Você fala, vou fazer um treinamento para trauma. Não dá para você marcar um trauma para operar, né, para mais tarde. Lógico que, depois, é muito importante o treinamento em caixa preta, em outras modalidades, né, outros modelos, mas o treinamento por vídeo é muito difícil, né? Então, as pessoas que operam trauma, muitas vezes adquirem essa experiência operando cirurgias eletivas, né? Então, você vai fazer uma colectomia, então você adquire uma experiência soltando o colo da goteira paretocólica, né? Você vai ter esse acesso, você vai conseguir identificar e dissecar planos embriológicos, você vai adquirir experiência em como acessar determinados locais, onde está a artéria, a veia, a relação dele com outros órgãos, da ponta principalmente, né? Então, essa experiência veio muito da cirurgia eletiva e do treinamento fora do centro cirúrgico. E atualmente a gente tem bastante evidência do uso da laparoscopia no trauma, né? Tanto em trauma penetrante como em trauma contuso. O trauma contuso a gente teve evidência mais aceita, né? Porque o trauma contuso, muitas vezes se o paciente tiver um trauma contuso no hipocôndrio direito, você sabe que ali tem um fígado, pode ter tido uma laceração hepática, né? Agora, se o cara tiver um ferimento por arma de fogo no hipocôndrio direito, ele pode ter tido uma laceração hepática, pode ter tido uma laceração renal, delgado, porque, né, o projétil pode ricochetear lá dentro e atingir tudo, né? E também pelo fato de poder ter lesão térmica do projétil, que é de apresentação mais tardia. Então, é mais difícil de você avaliar e indicar uma cirurgia, mas hoje em dia é bastante aceita, né, em pacientes selecionados. Por isso que a chave, não só do trauma, né, mas de maneira geral, é selecionar bem o paciente. A gente não pode escolher o paciente magro, gordo, velho ou novo para operar por trauma, né, porque ele vai chegar para você. Então a gente tem que compensar com outras características dele, né, principalmente, como eu tinha falado, da condição hemodinâmica, né, do material, da experiência, para poder indicar.
Por isso que hoje em dia é possível a gente mudar a pergunta, não perguntar mais quando fazer laparoscopia no trauma, e sim quando não fazer laparoscopia no trauma. Porque dessa maneira você vai sempre tentar oferecer para o paciente a cirurgia por vídeo, né, minimamente invasiva, e se não der, aí você abre. Mesmo que seja uma laparoscopia diagnóstica, igual ele falou, né? Identificou a lesão, não dá para eu suturar, não dá para eu tratar, tudo bem, converte. Mas se der, você poupa uma laparotomia, né? Você poupa o paciente de uma cirurgia maior. E é isso que é a diferença diagnóstico e terapêutico da laparoscopia no trauma, né? Você vai fazer a laparoscopia diagnóstica e vê, achou lesão ou não achou. Se não achou lesão, ou seja, aquele ferimento, um trauma contuso, que tinha, que você achou que tinha líquido livre na tomografia, mas foi lá, procurou tudo, fez o inventário, não achou nada, beleza, você fecha, observa, você evita uma laparotomia exploradora não terapêutica, ou seja, o paciente ia ganhar uma incisão, talvez pública, e para nada, assim, nada que eu digo, não terapêutica, né? Para não fazer nada, que você conseguiu substituir por três funções. Ou o paciente teve um ferimento por arma branca, uma facada no hipocôndrio esquerdo, e você não conseguiu observar se penetrou ou não no peritônio, né? Muitas vezes a exploração digital que você tenta fazer, ela não consegue pegar exatamente o trajeto do objeto, né? A faca, um facão, mesmo que seja um facão, ele é fininho, né? Ele vai provocar uma lesão incisa que não cabe seu dedo muitas vezes. Então, você pode ficar com dúvida, você pode dedar, não sei se entrou, não sei se não entrou. Então, na dúvida diagnóstica, tem um vídeo para isso, né? O que antes a gente ficava com medo de fazer, ou seja, estou com dúvida, vou abrir para ver. Antigamente era aceitável, vou abrir para ver, né? Mas hoje, você fazer uma laparotomia, um paciente assim, você sai depois, fica com remorso o resto da vida, né? Porque ganhou uma puta incisão. Aumenta muito a resposta inflamatória. Sim, aumenta a resposta inflamatória. O paciente vai ter chance de ter uma hernia incisional, vai ter chance de ter brida, aderência. Então, assim, isso aumenta muito a morbidade desse paciente. Agora, se você fez uma laparoscopia diagnóstica e achou lesão, aí é o momento que você vai decidir, consigo tratar essa lesão por vídeo? Continua por vídeo e faz a laparoscopia terapêutica. Não consigo? Aí você faz a conversão para a laparotomia exploratória. Hoje em dia a gente tem fluxogramas que são muito didáticos que tentam guiar você quando o paciente chega, né? Então a gente sempre vai se guiar inicialmente se o paciente está hemodinamicamente estável ou não, né? Então, estando hemodinamicamente estável no trauma contuso, né? Geralmente a gente faz um exame de imagem, né? Uma tomografia, e se você olhar aí, independente dele ter lesão de víscera oca, lesão de órgão parenquimatoso, ou se ele tem líquido livre, se ele tem pneumoperitônio, está indicada a laparoscopia diagnóstica. Ele está hemodinamicamente estável, ou seja, ele aguenta esse procedimento. Então, faz a laparoscopia diagnóstica. Em muitos casos, né, em muitos centros, quando o paciente está estável, tem uma lesão de órgão sólido, muitas pessoas tentam tratar de uma forma não operatória, né? Observa o paciente, faz controle de HB, faz exame físico seriado, exame de imagem de controle. E muitas vezes, óbvio, o paciente bem selecionado tem sucesso, sempre atentar, no caso da tomografia, a presença de blush arterial, que significa um sangramento arterial. Isso não dá certo para tratamento no operatório, né? A artéria não para de sangrar sozinha, dificilmente ela vai formar coágulo igual forma uma veia, né? Então a chance de dar errado é muito grande. O que é questionável é quantidade de líquido livre e peritonite, né? Porque isso pode ser que seja uma lesão que aconteceu, sangrou, mas já parou, ou uma lesão que está no momento acontecendo sangrando ainda. Então, vai muito do centro, né? Se tiver disponível banco de sangue 24 horas, tem 24 horas, cirurgião 24 horas, você tem ultrassom à beira-leito, você tem monitorização, tudo, você consegue fazer um tratamento no operatório adequado e acompanhar esse paciente. Em muitos lugares não vai conseguir, né? Mesmo porque a gente já teve paciente, por exemplo, que foi vítima de atropelamento por carro, né? O carro bateu no lateral direito, mais no cone direito, só que ele foi atropelado, a barriga doeu, só que ele foi para casa, não foi para o hospital, não quis ser atendido. 2 dias depois o paciente começou a ter uma dor abdominal forte e voltou para o hospital. Chegando no hospital, a gente fez um exame de tomografia,
coletou HB e HT e viu que estava HB de 12 e tinha uma lesão hepática grau 3, com moderada quantidade de líquido livre no abdômen. E aí, o que vocês fazem? Eles operam o paciente? Só esqueci de falar, o exame abdominal tinha irritação peritoneal. Aí mudou. Mas esse paciente a gente não operou. A gente tratou conservador e evoluiu bem. Porque a gente achou que essa peritonite foi por causa do sangue, né? O sangue irrita o peritônio. Ele não irrita na hora o peritônio. Se um paciente estiver sangrando, acabou de acontecer o trauma, 1 hora, se apertar a barriga, ele pode não ter peritonite ainda, né? Porque o sangue dentro dos líquidos, né, possíveis, ele é o menos irritante, que demora mais, né? Mas não vale menos lavar, aspirar isso, tirar esse líquido por vídeo? Não, até vale, então, é discutível, né? A gente, é que ele estava tão bem, eu falei, puta, eu não consigo indicar para ele uma anestesia geral que seja, sabe? Ele estava muito bem, HB de 12, ou seja, ele mesmo iniciou o tratamento no operatório dele em casa, e a gente só acompanhou no hospital. E pode ser, né? Podia aspirar, lavar, mas como a gente não tinha evidência de lesão de alça que pudesse ter um meio contaminado, a gente resolveu não operar, né? Lógico que O tem... risco de uma dor infectada aí é baixo. Acho que é baixo, porque o sangue em si ele é estéril, né? Então tem que ter algum contato com algum meio infectado para por contiguidade infectar. Então pode ter, sim, pode falar assim, pode ter tido laceração do adenal e fragilizar a mucosa, translocação bacteriana, pode. Mas a gente... Não é o que está acontecendo clinicamente. Aparentemente a gente não viu isso. Lógico que poderia ter sido uma lesão de alça, né? Porque se tiver perfuração de alça, por exemplo, você também não vai ver pneu peritônio na hora. Muitas vezes demora 8 a 12 horas para ter um pneu peritônio, né? Então, pode estar bloqueado. Assim, tinha 1000 oportunidades. Mas a gente tentou trabalhar como conservador. Acho que vale a pena frisar aí que você tem que ter um acompanhamento bem palpável, bem objetivo. Não ter troca de pessoas avaliando esse paciente ao longo do tempo. Tem que ter um acompanhamento horizontal. Exatamente. Tem que estar... É fundamental você aguardar ou não. Se você estiver num serviço, você está dando um plantão e vai embora no dia seguinte, aí é melhor você indicar o procedimento laparoscópico, se você tiver o acesso à laparoscopia, fácil, porque aí você evidencia se é ou não alguma coisa e eventualmente trata. Em muitos plantões eu já indiquei laparoscopia no trauma para paciente, porque eu sabia que quem ia assumir o plantão ia fazer laparotomia. Eu falei, não vai dar certo, deixa eu fazer laparoscopia, não porque eu indicaria, mas porque eu tinha medo do outro plantonista abrir. Então, depende muito do lugar. Vou contar um caso aqui que nós tivemos, foi comunicado inclusive, que trauma fechado, paciente bem, passou uns 15, 20 dias, o paciente teve um joelho, um edema e artrose. Então a gente achou que fosse do trauma, tá? Até que o ortopedista foi fazer uma punção e veio bile. Então ele tinha tido um trauma duodenal retroperitoneal leve e foi descolando o retroperitônio até a coxa e o joelho. Acredita? E ele não teve repercussão nenhuma abdominal. Então é interessante, né, para vocês verem que o acompanhamento até a longo prazo é importante. E de repente uma coisa que não tem nada a ver leva você a uma conclusão do trauma. Então o trauma é muito importante você avaliar e acompanhar o paciente por um bom tempo. Por O ortopedista veio conversar com a gente. O que é isso aqui? Você viu, esse caso aí, que muitas vezes a gente pensa em trauma só na avaliação inicial, né, que é a ABCD do trauma.
Mas o trauma, ele exige um acompanhamento horizontal, né, dias, semanas, vai voltar no ambulatório. Às vezes tem caso que só vai se manifestar uma semana depois, já deu outra paciente. Então, nesse caso, assim, lógico, ele poderia se operar pela laparotomia? Poderia, se você estiver desconfiando, não tivesse vídeo e tivesse com medo, você pode fazer. Mas se você tiver condições, tiver material, você poderia operar por vídeo. Se você estivesse desconfiando de uma lesão de delgado, alguma coisa que pudesse gerar uma contaminação, ou acompanhar, né? O menor sinal de piora, né, ou de não melhora, aí você indica o procedimento. E na laparoscopia diagnóstica, você decide se você vai fazer terapêutico ou não, né? Ou vai fazer laparotomia. Depois a gente vai ver um vídeo que mostra exatamente a lesão tardia, uma falha no tratamento não operatório, né, que tentou se tratar inicialmente com não operatório, e a maioria das vezes as maiores causas de falha de tratamento não operatório é a lesão de delgado, né, que você não percebe na hora, que dificilmente tem manifestação precoce radiológica e acaba evidenciando depois com um tratamento mais arrastado, o paciente piora, começa a ter peritonite. E aí o trauma penetrante, né? O trauma penetrante, se for por faca, né, por ferimento por arma branca, você pode tentar fazer exploração digital. Muitas vezes, se penetra a cavidade, muitos serviços, dependendo de como o paciente está hemodinamicamente, a apresentação clínica trata até conservador, outros preferem fazer já cirurgia por vídeo, né? Mas a maioria das vezes o paciente bem clinicamente faz uma tomografia, né, para avaliar que tipo de lesão que tem, para ver se dá para tratar conservador e até para fazer uma programação cirúrgica, porque você consegue ver aonde está aquele hematoma, ou seja, se o hematoma está perto de algum órgão, então eu vou focar meu alvo cirúrgico lá, porque ela deve ter uma lesão, ou se tem algum líquido livre ali, a gente vai ver que muitas vezes tem líquido livre que não explica, não é explicado por lesão de órgão parênquima-mator, então tem que pensar outra coisa. Na laparoscopia diagnóstica, a posição dos trocados, por exemplo, a gente não tem um alvo cirúrgico, né, padrão, né, principalmente quando é ferimento penetrante, né, por arma de fogo, a gente não sabe onde está a lesão. A gente pode imaginar onde esteja a lesão, né, baseado no trajeto desse projétil no corpo, ou pela tomografia também, né, como eu falei, a evidência de algumas lesões que pode indicar onde está o alvo cirúrgico. Mas e é por isso que no mecanismo de trauma a gente tem que avaliar bem, né? Se a gente acha que tem uma lesão hepática, então a gente vai direcionar os trocados como se fosse operar uma vesícula, né? Se é no estômago, como se fosse operar uma fundoplicatura, uma gastrectomia e por aí vai. O pneu peritônio a gente tenta sempre colocar a menor pressão possível, né? Exatamente para não causar repercussões hemodinâmicas, para não aumentar muito essa pressão intraabdominal. É bom, é aconselhável, né, passar uma sonda nasogástrica e uma sonda vesical, sonda nasogástrica aberta para drenar aquele conteúdo e evitar uma contaminação maior se tiver alguma perfuração gástrica, e até fazer teste com azodmetileno, né, caso você não esteja encontrando alguma perfuração e você esteja suspeitando disso, ou mesmo com a sonda vesical, né. Dá para acompanhar o débito urinário, fazer o teste para ver se tem lesão vesical, se o mecanismo de trauma foi nessa região. A posição do cirurgião aí varia muito dependendo de onde você acha a lesão, né? Então, se for estômago, se for digestivo alto, você fica no meio das pernas. Se for fígado, você pega igual a vesícula. Se for cólon, você põe ao contrário. Então, isso é bastante variável dependendo da sua experiência e de como você avalia a imagem e o mecanismo de trauma do paciente. E é muito importante que na laparoscopia diagnóstica, né, a gente tem uma sistematização. Ou seja, a gente comece investigando uma área, passe para outra, passe para outra, passe para outra, e assim sucessivamente, para que a gente tenha um controle daquilo que a gente está avaliando, né? Isso faz com que você evite lesões despercebidas e faça com que a cirurgia se torne muito mais segura. Essa proposição de sistematização é de um grupo que estudou e achou que essa sistematização, né, começando no fígado,
hipocôndrio direito, depois o hipocôndrio esquerdo, aí vai para o estômago anterior, posterior, já vê o pâncreas, corre todo o duodeno até a válvula iliocecal, faz todo o cólon e termina no reto. Tem pessoas que fazem outro tipo de sistematização, né? Às vezes começam pelo hipocôndrio esquerdo, vão para o direito, faz todo o cólon, aí voltam do ilho para o ângulo de trás. Então, não existe uma padronização, mas é importante que haja uma sistematização, porque isso foi o principal fator que fez com que aquela taxa de lesões despercebidas, que no começo era muito alta, caísse bastante, né? Porque você tem uma maneira de controlar e avaliar todas as cavidades e órgãos possíveis de lesões. Esse é só um caso de um paciente que teve um FAF abdominal, né? O projétil para onde o fogo entrou na altura da crista anterior em direção ao abdômen e à pelve. Ele estava normal hemodinamicamente, tinha uma dor abdominal leve, próximo do orifício. Assim, eu não coloquei todo o caso, mas é só de caso. Muita gente fala, não, tem que abrir, mas se você tem Se você tem um caso que... Se você tem o aparelho, tem todo o equipamento e higiene, você pode tentar fazer o vídeo, né? Mesmo porque se o paciente está muito bem, aí você fala, não é possível, o cara levou um tiro e está bem. Assim, não é possível, né? Porque quem leva tiro, puta, é um projétil de alta energia, deve ter destruído tudo. Aí você tem que abrir para ver. Mas você tem um vídeo, você pode colocar uma câmera para ver, né? Aí colocaram a câmera para ver. Esse projétil está próximo da bexiga, esse é o ligamento umbilical mediano, e ali é a região que está bem em cima dos vasos ilíacos. Então ele achou o projétil aqui em cima. Muitas vezes a gente nem consegue achar o projétil, dependendo de como está a situação mais escada, ele achou. Aí ele vai lá e vai explorar, né, a região da lesão, para ver se não tem nenhuma lesão térmica, se não tem nenhum sinal que possa indicar que tem que fazer algum procedimento. Isso aí é mais para a câmera meio torta aí, você está fazendo a câmera meio torta. Você vê que o cirurgião às vezes você está tão concentrado em fazer aquilo que você nem está vendo se a câmera está torta ou não. Né? Mas isso que incomoda. Aí deu para expor a artéria ali, né? E a veia. A possibilidade do vídeo é que você consegue ver, olha, ele está conseguindo ver, vai dar um totalzinho no ureter ali para ver. Misericórdia, essa tesoura, hein? Dá um medo de não estar com a tesoura. Eu não pegaria a tesoura, não. Está com o aspirador na mão, né? Faça com o aspirador. Então. É só para ver que ele consegue ver a região pararretal, você consegue ver aspiráveis dentro do vídeo, você consegue, com o vídeo, ter acesso a locais da cavidade de uma maneira muito melhor, né, através de um orifício. E nesse caso, evitou-se uma laparotomia exploradora, né, que você conseguiu ver exatamente onde estava alojado o projétil, viu que não tinha lesão, que não tinha nenhuma queimadura que pudesse sugerir uma lesão cardíaca. Isso porque o paciente estava estável, estava bem. Lógico que quando o paciente está chocado, que está sem pulso na extremidade, você não vai fazer um vídeo, né? Entrou um caso ontem no Saboia. Um paciente tinha orifício de entrada e saída. A entrada na região sacral e o orifício de saída glúteo, quase interglúteo ali. Isso foi no domingo. Ele passou numa UPA, deram um ponto no orifício de saída, ok, foi para casa. O orifício abriu, começou a vazar fezes por ali e ele entrou no Saboia. Quando fez tomografia, não tinha pneumo peritônio, tinha uma dúvida, na verdade, se tinha pneumo peritônio ou não. E aí indicaram a laparotomia mesmo. Nem começou por vídeo, porque também conta a experiência do cirurgião e tudo mais, né? E aí abriu aquele paciente, não tinha realmente nenhum extravasamento de conteúdo fecal na cavidade, nada. E ele também não tinha clínica de peritonite, né? Mas tinha, como você falou, quando corre a energia do projétil, né? Uma lesão térmica ali no reto alto.
E aí a gente não viu perfuração a princípio. E o que ela fez? Ela desviou o trânsito, fez um Hartmann ali, só, sepultou o culto. E aí eu te pergunto, você vendo esse paciente, chegou para você, qual seria a sua conduta? Como que você conduziria esse paciente? Você falou, clinicamente bem. Estável, hemodinamicamente, sem sinais de peritonite, apenas conteúdo fecaloide saindo do orifício de saída do projétil. Eu tinha mostrado anteriormente. Eu costumo não perguntar quando que eu faço o vídeo. Eu pergunto quando eu não posso fazer vídeo. Entendeu? Se não tem contraindicação, eu faria vídeo, com certeza. Porque nesse caso você a própria dissecção, a manipulação. Tá? Acho que a própria manipulação, a dissecção do tecido já é uma inflamação, já gera uma resposta inflamatória, né? Então esse paciente já vai ter várias consequências disso, né? Ilho prolongado, às vezes náusea, vômito. Então eu sempre começaria por vídeo. Se fosse visualizado essa área, você disse que tinha sinal de lesão térmica. Isso. Então como não dá para você observar, falar, vamos ver se vai esquemiar ou não, né? Então assim, acho que desviar o trânsito é uma conduta adequada, né? Mas dá para fazer isso por vídeo, né? Sim. Você consegue fazer ressecção, ainda mais se tiver grampeador, puta, aí facilita muito, né? Você grampeia, faz um cortinho e esteriliza por cima, né? Evita, da mesma forma, uma incisão mediana, evita hérnia, evita brida e evita uma inflamação maior, né? Esse paciente com certeza, assim, com certeza não, mas sim, provavelmente, se fizesse por vídeo e derivasse, começa a comer já no dia seguinte e tem alta precoce. Sim, e como que abordaria a lesão? Provavelmente reto baixo, então, ou médio ali, né? Porque era extraperitoneal essa lesão, então. Era mais baixo, né? O Miguel lá não está estudando. Está dormindo lá. Se tivesse material disponível, eu acho que eu faria a ressecção desse pedacinho. O grampeador articulado, você consegue fazer a ressecção. Porque se você fizer a derivação e deixar o coto com a lesão térmica lá para baixo, tem risco de abrir, né? E se abrir, tudo vai vazar bolsa em tudo, né? Então, assim, tem que fazer uma cirurgia que seja definitiva para ele, né? Você pode, sim, essa é a minha opinião, eu preferia ressecar, né, do que ficar observando e ter o risco de reoperar. Então, provavelmente ele vai reoperar, porque ele não foi tratado, né? Só desviou. Pode acontecer por algum milagre que essa lesão térmica não gere isquemia, né? Que ela cicatrize. Ou aderência. Aderência. Forma depois uma suboclusão. Ou seja, tem chance. Você sabe desse caso? Não sabe, só agora que eu Ah. Então, o que acontece? Eu acho que tinha realmente uma lesão, né? Pelo extravasamento do conteúdo, naquele trajeto do projétil, e pelo toque. Só com falar o caso do senhor, eles falaram que chegou ontem no Sabor um paciente que teve... Contei. O caso é o seguinte, o paciente deu entrada no Saboia, encaminhado da UPA, com uma história de... Tá ok? Isso, após um tiro, né, o trajeto foi da sacral e o orifício de saída no glúteo, interglúteo ali mais ou menos inferior, tá? E aí isso aconteceu no domingo, ele esteve numa UPA, a UPA examinou, achou que não tinha ferimento, lesão de alça, nada, só suturou o orifício de saída alto. Suturou e alto. Coisa errada. E alto. Nunca suture nenhuma lesão, nem de arma de fogo, nem de arma branca, porque ela é vestígio de crime. E quando você faz a lesão corporal, o médico legista, ele precisa ver que foi um tiro ou uma facada. Se você fecha, você perde
o vestígio. Você pode, eventualmente, liberar criminalmente quem ofereceu a agressão. Entenderam? Isso é muitíssimo importante em pronto-socorro, hein? Talvez um experimento para arma de fogo cria pólvora, queimadura, em Não, torno de... esteriliza. Pela queimadura, pelo calor do projétil, ele esteriliza todo o trajeto. Então você deixa ele aberto, só coloca um curativo em cima e descreve muito bem. Você está falando que você não vai ter pólvora? Da pele original. Isso é tatuagem. Depende da distância do tiro, né? Mas não tem problema. E aí, ele voltou para o Saboia, estável clinicamente, hemodinamicamente, estava ok, sem sinais de peritonite realmente. E o exame físico, no toque, a palpação desse orifício de saída, porque abriu, né? Ele voltou porque justamente abriu o ponto e começou a extravasar fezes do orifício. E a gente foi examinar, realmente tinha fezes, conteúdo fecaloide. Era um orifício pequeno, não chegou a ampliar mais, né? E... Interglúteo. Isso. Mais inferior, assim. E aí o abdômen ok, tranquilo, não tinha nada de peritonite. Bom, foi indicada a laparotomia, fizeram uma tomografia, tinha um sinal lá que parecia um pneu peritônio e tal, ficaram na dúvida, indicaram. E para abordar esse trajeto, porque se tinha fezes, perfurou, né? Algum lugar está perfurado, vamos investigar. Lá não tem muita mão de vídeo e também não tem equipamento disponível, não tinha grampeadores, que seriam uma ajuda, né? Um circular para empurrar e tal, reto, não sei o que, não tem. Então tem que ser aberta mesmo. Laparotomia. Branca. Aí, exato. Abriu, cavidade, nada. Tinha, como eu falei, uma lesão, parecia lesão térmica do reto alto. Estava bem machucadinho ali, mas sem perfuração, né? Pelo menos visível. E aí a gente correu tudo, sem líquido na cavidade, sem nada que chamasse atenção. Ele fez um Hartmann, né? Sepultou o coto, tudo com sutura manual mesmo, porque não tem grampeador. E aí não abordou o reto médio e baixo. E eu pedi aqui para o Marcos como seria a conduta dele, como ele conduziria esse caso, e também, se o senhor quiser comentar como conduziria, vai ajudar a gente a entender o que precisa ser feito, porque, ao meu ver, não foi tratado, né? A gente só desviou, impediu que as fezes continuassem passando por esse trajeto. Se você fez um Hartmann, se tratou. Vai fechar. Deixa por segunda intenção. Se você fez um Hartmann, você tratou. Mas você não viu onde está a lesão, né? Não precisa ver. O que você podia ter feito antes de fazer a laparotomia é jogar um contraste no local do trajeto do projeto. Então você joga um contraste e bate uma chapa e vê se extravasa para dentro do reto. E se for isso, se você conseguir tratar o paciente adequadamente, com controle, você pode deixar como se fosse uma fístula. E aí ele vai evacuar um pouquinho lá pela ferida e eventualmente você pode tratar isso como se fosse uma fístula posteriormente. Agora, a conduta foi certinha. Eu acho que num pronto-socorro você tem que fazer isso mesmo. Você não sabe onde está a lesão, vai lá, exterioriza, faz uma colostomia e deixa, aquilo lá vai secar sozinho. Mas eles não chegaram a ver porque tinha uma lesão de queimadura no reto, não viram? Não, tinha queimadura no reto alto, aquela parte meio arroxeada, assim, que já estava, mas sem perfuração. Isso intraperitoneal. Extraperitoneal não foi visto nada, não se sabe onde estava realmente esse trajeto, né? O que foi feito é passar uma sonda, lavar com soro pelo orifício de saída, e aí começava a voltar conteúdo fecal. Mas não dá para saber onde chegou isso, né? Então, não foi feito. Então, justamente, eu acho que ficou a desejar essa parte final aí de... Eles tentaram, né? Mas falaram que o contraste não progredia. Eles tentaram. Lá na tomo? Tem que jogar o contraste pelo orifício de entrada do projeto. Usar uma sondinha. Que eu acho que tentou via reto, né? Via reto não adianta muito, porque tem tampona. É o que vai dar o tratamento, é o tamponamento.
E o toque parecia que tinha perfuração mesmo. Você fazia, o dedo entrava como se você estivesse tocando um colo feminino mesmo. Você entrava com o dedo em algum orifício ali que não dava para saber o que era. Tava... Mas acho que a conduta foi correta. Tá. O senhor Algum comentou comentário com Não, o eu vídeo? achei que eles tivessem visualizado o colo queimado, né? E fizeram o racha e deixaram a queimadura no colo no corpo distal, mas não foi isso. Não. Não, beleza. Porque se você vê, assim, sem ser esse caso, mas se você vira a queimadura, né, você tem que tomar conta, porque pode gerar uma isquemia e perfurar, ou vai cicatrizar, né? Ou assim, não vai ficar esperando, né, o paciente piorar para reoperar. Então, na minha opinião, nesse caso, aí teria que tratar. Ou você resseca essa parte queimada, ou se tiver no SUS, dificuldade de material, não tem grampeador, você quer muito fazer por vídeo, você pode dar um ponto, uma sobreestrutura e fazer uma colostomia para desviar o trânsito, né? Uma ideia. Mas se não foi visto, você tratou, não vai ter peritonite, né? Sim. Pode ter um abscesso local aí que ficou tragédia. A dúvida é justamente, isso vai virar um furnier? Normalmente não. Se lavou o coto, né? Que não está passando mais certo. Se lavou o cotinho tudo noite. Então acho que vai bem. Tomara. Deus. Do que ele ficou um carro? Também do Saboia, quando eu estava rodando no PS. Então, é um caso que eu vi no PS também, um trauma. Foi um fato também um fato nada. Só que dessa vez era um menino jovem que tinha de entrada na área direita, mas não tinha de saída. Ele tinha chegado estável, assim, a gabinete para baixo, estava 8.5, mas apesar disso estável, ele tinha uma alteração métrica, mas não dinâmica. Só que ele tinha uma edema escrotal muito grande, tinha hematúria macroscópica referida, e o ultrassom de abdômen dele mostrava uma coleção paravesical, mas não dava para determinar se era intra ou extraperitoneal. Mas assim, no exame físico, ele tinha abdominal, não tinha DB, e ele tinha um hematoma hipogastro, assim, extensivo, mas estável. Aí, foi fazer a tomografia, não conseguiu determinar se ela era intra ou extraperitoneal, ele tinha coleção mesmo, que parecia sangue. A gente mandou para o radiologista, ele repetiu a TC subventral, aí ele determinou que tinha lesão extra e intra. Aí a gente sondar, não, assim, na minha opinião, eu e meu R1, a gente optou por não sondar, porque é possível trauma direto em matéria macroscópica. E o chefe disse, sonda. A gente sondou na sala, não conseguiu, a gente abriu. E assim, ele tinha um trauma de corpo de bexiga, possível. A gente passou cistostomia, rafiou, e ele tinha um hematoma retroperitoneal importante contido. Só que a minha dúvida era, de acordo com o chefe, quando eu falei com ele, ele optou por fazer aberto, porque ele disse, tem que excluir se teve alguma lesão de reto baixo ou perfuração. Aí eu fiquei pensando, ok, eu estou pensando que ele tem uma lesão possível de bexiga. Então, eu estou tentando excluir uma lesão de reto. Assim, a minha dúvida é como é que eu determino como eu vou fazer minha punção, sendo exatamente que órgão eu vou abordar necessariamente. Não sei se faz sentido a pergunta. Sim. Se você está pensando que o seu alvo é bexiga e reto, você faz uma punção como se fosse fazer, por exemplo, hérnia inguinal, né? Porque você tem a câmara no meio, ela dá acesso para os dois lados, e você tem as suas pinças triangulando de uma maneira que você pode mexer na bexiga e pode mexer no reto. A minha dúvida era assim, por exemplo, se ele tivesse recebido um tiro em nada com a esquerda, pegou bexiga, mas eu não sei se ele tem uma lesão de alça, aí eu viro e descubro que ele tem uma lesão, sei lá, ilho, terminal, ou seco, porque a bala transfixou, entende? Com a câmera no umbigo, então você pode ficar teoricamente preocupado, você consegue mostrar bastante da pele, do abdômen e do andar superior. Eu acho que lá no esôfago você pode ter um pouco de dificuldade, mas aí a câmera trocada e vai. Mas essas duas punções, uma de cada lado, em linha, que eu tinha mostrado naquela hora, né, quando você fosse operar a hérnia, ela serve tanto para você manipular o órgão que está para baixo ou para cima, né? Você tem que inverter tudo. Mas para correr a alça, se você fizer um profilo no paciente, você não precisa ter muita coisa para cima, né? Pertinho ali você acha e fica correndo a alça ali e consegue ver todo o trás até o terminal.
gente vai ver um caso aqui que foi parecido. A laparoscopia terapêutica, né, ela exige um pouco mais da gente, porque ela vai exigir técnicas avançadas, né? Para tratar as lesões, você vai ter que ter a técnica da sutura, né, que é muito importante. Vai ter que saber como expor os órgãos, né, como vai ter acesso a determinadas cavidades. Se você quer avaliar o duodeno, você tem que saber fazer uma análise de cópia por vídeo, tem que saber onde entrar. Para fazer hemostasia, você tem que saber fazer hemostasia por clipe e também fazer hemostasia da ponta, né? Técnicas como passar um ponto, tracionar o fio, né, para fazer a hemostasia temporária, para depois passar outro ponto por baixo, fazer um ponto em X. E essa linha de baixo tem nada a ver, não esqueci. E o ponto, né, geralmente é uma das técnicas mais difíceis que tem, né, por vídeo, porque isso diferencia muito uma técnica base de uma técnica avançada, né? Por isso exige muito treinamento. Saber onde estão os planos embriológicos. Muitas vezes a gente estuda na faculdade de medicina nos primeiros anos a embriologia, né? A gente não dá muita bola, porque muitas vezes é passada de uma maneira muito chata, né? Só fala do sincício trofoblasto, que vira... Mas quando você sabe a origem embriológica de cada plano dentro do abdômen, você sabe aonde você pode entrar e encontrar aquela espuminha que vai te dar assim, uma avenida de secção sem sangrar nada, né? Então isso tem que ser claro para o cirurgião, né? Porque isso ajuda muito você a acessar o pâncreas, acessar o rim, né? rodar o cólon, saber onde estão esses espaços, principalmente em trauma e urgência, né? Que está cheio de pus e sangue. Então é muito fácil você perder o plano e causar uma outra lesão que vai piorar o tratamento do paciente. No filme que a gente viu do André aqui, deu para ver muito bem. Sim. A divulsão embrionária, né, embriológica. E agora com o robô, que a visão é 3D e altamente tecnológica, em alta definição, você consegue ver o plano embriológico. E acho que é muito importante vocês reverem a embriologia antes de, eventualmente, entrar no procedimento. Acho que é muito importante. E a visão laparoscópica, para quem tem o acesso da videolaparoscopia rápida, é entrar o mais próximo possível da lesão, de onde você está dissecando. Isso é muito bacana, muito lógico. Você vai ver uma anatomia muito bonita e a cirurgia vai ser, que nem ele falou, limpa. Você não vai agredir outros planos que vão, eventualmente, dar mais sangramento. Coisa linda quando você vai fazer uma colectomia direita, você entra ali na dobrinha que você faz do terminal, consegue achar a artéria ileocefalocólica, você entra ali embaixo, você vai naquele plano biológico até o ângulo hepático e não tem nada para você lesar, não machuca nada. Quando você entra na colectomia esquerda, quando você entra embaixo da veia mesentérica inferior e você vai subindo, você consegue, sem lesar nada, sem nada te atrapalhar, até o baço, por cima do pâncreas. Então, quando você acha o plano e conhece, a cirurgia fica mais fácil e menos perigosa, né? E também algumas técnicas por exemplo, de secar com o aspirador, né? Que ele é rombo, então você consegue secar, fazer furinhos, né? E aspirar com a gaze, né? Que muitas vezes a gente liga o aspirador, a gente aspira tudo menos o que a gente quer aspirar, né? O pneu abaixa, as alças caem em cima, tudo. Então é muito bom quando você coloca uma gaze e aspira o conteúdo por cima da gaze, né? Que você consegue aspirar o líquido de maneira mais eficiente, usando pouco do gás do pneu peritônio. E o treinamento é muito importante, né? Então, é exagero, mas assim, tudo que for fazer, tinha gente que falava, né? Quando você for comer, né? Tenta inverter o garfo na outra mão, você treinar a mão esquerda, tudo que você faz com a direita, faz com a esquerda, você vai derrubar comida, vai, né, quebrar copo, mas é muito bom para treinar, né? A destreza da outra mão. O presidente tem duas mãos esquerdas. Mas é bom o treinamento, vocês treinam com vesícula. Vesícula é muito bom, vocês conseguem treinar a destreza, a profundidade, tudo isso é coisa... A curva de aprendizagem da laparoscopia em si ela é muito difícil, né? Porque essa falta da terceira dimensão, isso dificulta muito você chegar, né, aproximar
do seu alvo, você manipular tecido, a força, você não tem às vezes, né, a força da apreensão para saber se está apertando muito forte ou não, mas quanto mais você faz, independente você faz a câmera, você tem experiência da câmera, você vê a maneira que outras pessoas operam, você pega um pouquinho de cada um e na hora que você vai operar, você lembra desses passos e pode adaptar muito, né? Porque o ideal é você ter um repertório de técnicas muito grandes e saber usar aquilo no momento que você precisar, né? Não só falar, não, eu só faço desse jeito na situação e pronto, você acaba ficando limitado. Mas a gente não tem pacientes para operar, para treinar sempre, né? Principalmente urgência e trauma. Então, a caixa preta, né, é muito importante para treinar, principalmente sutura, né? O treinamento, eu evolui muito treinando nessas caixinhas pretas, sutura. Então, acho que é sempre um treinamento muito bom e válido. Quanto mais você aproximar a ótica, mais visão 3D você tem. Se você ficar muito longe, você tem uma visão dimensional, bidimensional. Se chegar bem perto, você tem uma ação muito mais tridimensional. Então, a ideia básica é treinar a ótica bem próximo da angulação das pinças. Por isso que quem faz a câmera é muito importante, né? Muito importante. Tá falando pra gente, já fez câmera pra você, né? Ele falou que fazia câmera pra você, não? Sim, sim. E ele estava falando da câmera, e hoje em dia existe, para treinamento de residente, cirurgião em geral, existe até score de avaliação para como você faz a câmera, né? Que avalia se você acompanha o cirurgião na cirurgia ou não, onde ele vai, se você deixa ele centralizado, se você aproxima quando precisa, se você afasta quando precisa, se ele precisa te dar um toque e falar, ó, faz mais isso, ou não, ou se você pegar na sua mão e falar, ó, filma aqui, tudo isso é uma pontuação, chama Salas Score. Isso porque foi mostrado que o aprendizado do vídeo, né, manipular a câmera, navegação em câmera, em videolaparoscopia, contribui muito para o seu treinamento em vídeo, para você operar também, né? Então, não é à toa que quando a gente começa fazendo a câmera, porque acho que para operar bem você tem que saber fazer a câmera, não que seja uma condição necessária, né? Porque a gente vê muita gente que opera muito bem quando vai fazer a câmera, é triste, mas é muito bom treinar a câmera e saber fazer a câmera. Realmente porque negligenciou o treinamento. O ótimo cirurgião é aquele que fez uma boa instrumentação, é aquele que fez um bom auxílio, e aí sim, depois que ele talvez operar uma ou duas vezes, ele vai para a câmera. Porque o cirurgião da câmera é o mais importante. Eu hoje consigo deixar qualquer um de vocês operarem eu fazendo câmera. Agora vocês não conseguem me deixar operar fazendo câmera. Então, é muito importante vocês treinarem a câmera. Treinarem desde o começo a base. Gratidão pela sinceridade. Mas é natural, isso também aconteceu comigo. Bom, esse é um caso para mostrar que a gente fez de lesão tardia, né, no trauma, diagnóstico e maneira de tratar. Um trauma contuso moto versus alto. O paciente estava hemodinamicamente normal. Na TC tinha pequena quantidade de líquido livre. Você não sabe se é sangue, não sabe se é líquido, né, conteúdo gástrico, você não sabe se é urina. Então, mas o paciente estava bem inicialmente, HB bom, foi tentado tratamento não operatório. Ele teve inicialmente uma evolução arrastada, não melhorava, a dor mantinha, tinha descompressão brusca, tinha vômito, aí teve que ser abordado porque alguma coisa não estava indo bem, né? Então a gente vai ver o que achou aqui. Você vê que já, assim, mesmo 2 dias depois já tem aderência, já está uma cavidade bem difícil, né? Aí foi lá, aspirou líquido livre, foi na... Dedo aspirador. Dedo aspirador. E começa a correr alça, né, para avaliar todo o delgado e ver se tem alguma coisa errada. Porque o líquido está um pouco turvo, não parecia só sangue, né? Ou seja, está fazendo a sistematização, né, que a gente tinha mostrado. Sempre manipular a alça de maneira muito gentil e educada, né, porque ela está friável, está inflamada, né? Então, para rasgar isso aí é muito fácil. Aí,
correndo alça e identificou uma lesão de delgado, que não tinha sido diagnosticada na tomografia inicialmente, o exame físico não era exuberante, mas que mostrou mais aparente 1 ou 2 dias depois. E dá para tratar por vídeo, né? Se você domina a sutura, você consegue fazer uma sutura simples dessa perfuração. Ele tratou a lesão e continuou fazendo corre-alça, né? Porque tem que fazer toda a sistematização. Porque não é porque tem um furo que tratou o paciente, pode ter tido outro furo, né? Que essa lesão provavelmente foi por desvascularização do meso, né? Ou por tração do meso, que na hora não apresentou nenhum sintoma, mas que depois acabou apresentando. Ele fez ao contrário, eu tinha falado para você naquela sistematização do trás e do terminal, ele fez o contrário, do terminal para o trás. Mas o importante é fazer a sistematização, né? Não importa a maneira, não precisa ser padronizado. Drena ou não drena? Drena ou não drena? Eu, pessoalmente, eu acho que se eu só identifiquei essa lesão, suturei e não vi nada mais, eu não dreno. Dreno? Eu dreno. Alguém mais drena? No serviço de vocês? Quem drena? Quem não drena? Não drena. Mas parece que eu sou irresponsável, né? Tá, bacana. Só um outro caso aí, ó. Paciente de 21 anos, vítima de acidente de auto, um poste. Na avaliação inicial, o AV era pébrio, consciente, contactuante, estava mamado, né? Hálito etílico. Na avaliação da ventilação, ele estava saturando bem, sem crepitação, sem nenhuma alteração na ausculta, né, na palpação do tórax. No C, uma frequência cardíaca 102, PA 112,88, o abdômen estava doloroso difusamente com leve DB. A pele estava estável, foi passada na sonda vesical com saída de 10 ml de hematura e sem mais nenhum débito. Nada de alteração neurológica. E na exposição rodou e tinha essa imagem. Quer dizer, isso mostra a gente que foi uma puta pancada, né? E aí, o que vocês fazem? Lá. Tô lá. Lapa. Bom, se for seguir aquele fluxograma lá, né, paciente estável, que teve um trauma contuso, com sinais clínicos, a gente... Você pode pedir uma tomografia antes, ele está bem, né? Então, é bom, você sabe que... Não, mesmo que você imagine que esse nosso paciente com certeza vai ter que operar, mas se você tem chance de fazer a tomografia, você pode ver assim, aonde você vai operar, né? Onde tem algum sinal que mostra que pode ter uma lesão, não entrar e pensar, nossa, onde está a lesão? Vai procurar a cega, né? Acho que isso vale para muitas cirurgias de urgência, apendicite, por exemplo. Muitas vezes você avalia o paciente só no exame físico e você fala, pô, é apendicite, óbvio, está indicada a cirurgia. E nem precisa fazer exame de imagem. Mas assim, o apêndice, muitas vezes, dependendo da história, né, ele pode estar todo bloqueado, ele pode estar retrocecal, ele pode estar aderindo à parede, fistulizando. Então, se você entrar e falar, não, agora eu vou procurar o apêndice, você pode ter problemas, você pode ter surpresa. A gente já pegou apêndice que era subhepático, grudado na vesícula, um monte de coisa. Então, isso muda, às vezes, até a punção, né? Então, você tem uma imagem para programar a sua cirurgia, você já entra mais seguro, sabendo onde está o problema e como você vai tentar atuar. Esse paciente foi feita a tomografia inicialmente, mostrou que ele tinha uma lesão hepática, né, e líquido livre. E também um hematoma junto da bexiga, que pode ser explicado por que a sondagem vesical só tem 10 ml e não vem mais nada, né?
Isso aqui, essa outra imagem, só para mostrar que muitas vezes, é que nesse caso ele tinha lesão hepática, né, também associada a uma provável lesão da bexiga. Mas muitas vezes que vocês fizeram tomografia e verem que tem líquido livre, sem nenhuma lesão de víscera maciça, suspeitem de lesão vesical, né, porque o sangramento, né, o próprio extravasamento de urina vai dar essa imagem de líquido livre que não está sendo explicada por nenhuma outra víscera parenquimatosa. Então, essa cirurgia desse paciente, bastante sangue, bastante líquido livre. Aí você vai ver, ele vai expor o fígado, está fazendo sistematização, foi de um lado, foi do outro. Né? Aí ele viu uma laceraçãozinha de nada. Acho que isso realmente provocou tudo aquele sangramento. Assim, pode ser, mas você desconfia, né? Sempre que você desconfia, aí ele foi lá na pelve e viu o hematoma e viu a bexiga aberta e dava para ver a sonda vesical que ele passou, né? Ou seja, uma puta lesão de bexiga, né? E dá para aspirar todo o hematoma e fazer a laparoscopia terapêutica, suturar. Que fio você usa aí? Isso aí, ele está usando PDS, PDS 3 geralmente só não usa fio inabsorvível, né? Isso aí pode dar reação de corpo estranho e favorecer a formação de cálculo. Mas o PDS é um fio muito bom. Um plano ou 2 planos? Ele fez em 2 aqui. Também faria em 2. Né? Hoje eu usaria o farpado num plano só. Aí é sucesso. Bom, só... É esse que tem, né? Só passar para frente que isso aí é mais a sutura da bexiga mesmo. Doutor, esse paciente tem indicação de fazer cistostomia? Porque foi intraperitoneal, eu estava gigantesco. Se você conseguir suturar direitinho, você mantém a sonda vesical, você consegue tratar sempre essa cistostomia. Porque não teve nada que impeça o conduto da urina sair pela uretra, por exemplo. Não precisa fazer outra via. Só manter. Cistostomia só se tiver lesão uretral. Suturou bonitinho, aí vai fazer até o teste, né? Ele faz azul de metileno aí, vê se travasa ou não. E drena ou não drena? Dreno. Opa. Alguém mais Não vou levar o paciente para casa. Alguém mais é responsável? Isso aí é outro caso, ó, paciente de 48 anos, caiu da escada de 3 metros. É aquelas escadas retas, sabe? Não é uma escada de degraus inclinados, escada reta, vai cair 3 metros. O A estava pego, compactuante. No B, não estava saturando adequadamente, estava com o número vesical diminuído à esquerda. Tinha crepitação nesse lado, fizeram drenagem de tórax, tinha um hemopneum peritônio à esquerda e... desculpa, é a direita, tá? Errado aqui, diminuiu a direita. Mas drenou, resolveu essa parte. Aí foi avaliação hemodinâmica, frequência de 100, PA 106,77, abdômen doloroso, com descompressão brusca presente, pelve estável e a sondagem vesical clara, 300 ml. Nesse caso, vocês vão fazer o que? O paciente está com irritação peritoneal. E aí, opera ou não opera? Opera de imagem ou faz laparotomia? Faz o quê? Opera. Já opera de cara ou você faz alguma imagem? Tá agressivo, hein? Tá em choque grau 2. Oi? Tem que estar em choque grau 2. Daria pra... Então, é aquela discussão, tá em choque grau 2 de acordo com aquela tabela. Exato. Né? Assim, tem que avaliar se o paciente... grau 2 fala por causa da frequência cardíaca? A frequência PA, nível de consciência. A perna tá boa aqui, hein, pô. Não, está bem. Mas assim, aquela tabela, ela não é muito sensível nem específica, né? Como a gente falou, ela deixa... Tem muitos pacientes que não se encaixam naquela tabela
E o ideal mesmo seria a avaliação da gasometria, né? Se você acha que tem um sangramento importante com comprometimento hemodinâmico. Mas como aparentemente estava estável, não tinha sinais de hipoperfusão, foi feita tomografia dessa paciente, que mostrou uma lesão hepática importante, né? Com o líquido livre em volta. E aí? Vai tentar fazer o vídeo ou vai fazer laparotomia? Óbvio que eu estou falando de laparoscopia do trauma, não vai ser laparotomia, mas você, dependendo da condição, você pode indicar laparotomia, não tem problema, né? Mas eu vou mostrar o tratamento que foi feito para ela. Primeiramente, uma laparoscopia diagnóstica, né, para ver o que estava acontecendo, como na imagem mostrou, tinha bastante sangue. Mas não se desespere, né? Tem que ter calma, e aspirando para ver o que está acontecendo. Ele aspirou, e ele já tinha tomografia, ele já foi exatamente aonde ele viu que tinha uma provável lesão, né? Aspirando o hemoperitônio. Bastante sangue. Isso assusta a primeira vista, né? Teve queda de HB importante? Na verdade, o HB de entrada desse paciente é entre 10,8 por aí. Mas não deu para fazer controle depois, né? Porque já indicou cirurgia. Esse caso não é meu, eu li esse caso, esse especialmente não é meu. Aí ele já foi direto na lesão, né? Onde tinha visto na tomografia, tentando fazer hemostasia. Você pode tentar fazer hemostasia por letra cautela inicialmente, né? Mas muitas vezes, lesão de parênquima hepáticos, muitas vezes você vai tentar queimar, você só piora a lesão, você aumenta a lesão do vaso. Mesmo que ele estava com bipolar ali, estava muito difícil fazer o controle da hemostasia aí. Aí, você não consegue fazer o controle da hemostasia, está difícil, o que você faz? Você converte? Foi tentar dar ponto, mas assim, não conseguiu dar ponto. E aí? Controle de danos. Controle de danos. Mas o paciente estava bem. Esse cirurgião, ele tentou, porque se for ver onde que é a lesão, é o lobo esquerdo do fígado, é mais no finalzinho. Ele não parava de sangrar, ele não conseguiu hemostasia, aí ele teve uma outra conduta aí. Jogou o hemostático lá dentro? Ele fez uma hepatectomia distal, arrancou esse pedacinho aí. Tem material para isso? Oi? Vídeo laparoscópio? Ele tem, né? Ele tem. Mas lógico, se você não tem, aí você tenta dar ponto, fazer hemostático, né? Põe uma compressa com adrenalina ali, um pouquinho de adrenalina, deixa lá descansando Aí, lá. você põe uma compressa aí. Não, compressa não, desculpa, gás. Uma compressa, pode uma compressa. Se tiver Trocar um trocar, buraquinho do trocar. Deixa lá. mas dá ponto. E amanhã. Uma compressinha com vasoconstritor às vezes ajuda. Só não deixa lá mais tempo. Né? Mas lembra que tá lá, 2 né? anos. Né? Eu nunca vi fazer esse tipo de controle por vídeo, deixar uma gase lá, fechar em outro Não, dia. tem que ser alguma coisa mais. Mas já fez esse tipo de controle, de deixar uma gás lá por vídeo, depois rebordar por vídeo para tirar? Não, ele Se tinha. você não tiver o material adequado, Então tem opção. permissível. Só ele fez uma hepatectomia distal aí porque ele não conseguiu controlar o sangramento, estava numa lesão mais profunda, então ele resolveu retirar essa borda aí e controlar diretamente o sangramento porque ele podia visualizar melhor, né? Conseguiu, clipou. Fez aí, controlou o sangramento, aspirou e tirou o bifinho. Então, dentro disso, é possível fazer vídeo no trauma? Eu acho que é possível quando você seleciona bem o paciente, né? Tanto
nas cirurgias eletivas, né? A gente tem que saber selecionar o paciente, que é a chave do sucesso, mas na urgência e trauma, principalmente, o paciente ele já vai vir para você, então você vai ter que usar outros parâmetros para selecionar ele, né? No caso, a gravidade da lesão, o recurso que você tem, né? O material, se a equipe que está com você é treinada ou não, se você tem experiência para fazer aquilo, né? Muitas vezes tem experiência, mas precisa ter também a vontade, né? Por isso Que inclui o anestesista. o anestesista, né? Fundamental, se ele não quiser, você dá. Puta, aí é briga. O Robson, Samanta sabe quanto eu já briguei com o anestesista. Puta que pariu. E principalmente quando é à noite, né? Porque trauma não vai chegar, dificilmente vai chegar no horário comercial, né? Vai chegar à noite, né? Aí o cara quer fazer uma hack e dormir. Mas aí a gente fala que vai operar por vídeo. Aí é estresse cirurgião, tudo isso vai levar a sucesso. Então, só para mostrar, apesar de a gente ter contraindicação absoluta a condição hemodinâmica do paciente para fazer o vídeo no trauma, já existe a laparoscopia sem gás, né? Que é um instrumento que eles colocam, eles levantam a parede abdominal e faz com que você consiga um espaço na cavidade abdominal para trabalhar sem precisar do pneumoperitônio, que é o que contribui muitas vezes para comprimir a veia cava, diminuir o retorno venoso e provocar hipertensão intra-abdominal. Então, quem sabe futuramente a gente consiga expandir, né, a indicação, mas até agora ainda não. Tem um trabalho que foi feito de laparoscopia com gás, né, com pneumoperitônio em paciente instável. Teve resultado positivo com relação ao tratamento, né? Ele mostrou que é factível, mas ainda falta evidência, né? Um único trabalho clínico randomizado, mas ainda falta